Vamos falar de um assunto muito sério e que exige atenção máxima: a atresia biliar. É uma condição crítica em recém-nascidos e que precisa ser entendida rapidamente, porque nesse caso, cada dia realmente conta. Para a gente entender bem o que acontece, vamos pensar numa analogia simples. Imagina que o fígado é uma fábrica que trabalha sem parar. A bile que ele produz é tipo um resíduo industrial que precisa ser escoado por canos. Agora, o que acontece se esses canos entopem? Pois é, o resíduo começa a se acumular, vazar e a danificar a própria estrutura da fábrica. É exatamente isso que acontece na atresia biliar. Essa imagem de uma fábrica em risco ajuda a gente a entender a gravidade do problema, que começa quando essa estrutura tão vital é colocada em perigo. Tá, mas afinal, o que é exatamente a atresia biliar? Vamos a uma definição bem clara. A atresia de vias biliares, que a gente chama de AVB para encurtar, é uma doença rara que afeta o fígado de recém-nascidos. Lembra dos canos da nossa fábrica? Então, na AVB, esses canos, que são os ductos biliares, eles inflamam e simplesmente se fecham. Com isso, a bile, que deveria ir para o intestino, ajudar na digestão e a eliminar toxinas, fica toda presa dentro do fígado. Esse acúmulo causa danos muito rápidos, pode levar a cirrose e, se não for tratada, é fatal. E aqui, olha só como a diferença fica nítida. Do lado esquerdo, um sistema saudável, a bile flui do fígado para o intestino, faz seu trabalho e os resíduos vão embora. Tudo certo. Agora, do lado direito, o cenário da AVB. Os canos estão bloqueados, a bile fica acumulada, o fígado é danificado e as toxinas que deveriam sair ficam circulando no corpo do bebê. Agora, a gente chega na parte talvez mais importante para pais, mães e cuidadores: como identificar os sinais. E acredite, a resposta pode estar bem ali, na fralda do bebê. A pergunta parece simples, né? O que a cor do cocô e do xixi de um bebê pode revelar? A resposta é direta: pode revelar uma situação de vida ou morte. Então vamos lá, são 3 sinais cruciais que precisam ficar na cabeça. Primeiro, icterícia. Aquela cor amarelada na pele e nos olhos é até comum em recém-nascidos, mas se passar de 2 semanas e não melhorar, é um grande sinal de alerta. Segundo, fezes pálidas, brancas, acinzentadas. E o terceiro, urina escura, tipo cor de chá, mate, que chega a manchar a fralda. A lógica é bem simples. A bile é que dá a cor escura às fezes. Se ela não chega no intestino, as fezes ficam claras e o corpo tenta eliminar essa bile pela urina, que acaba ficando escura. E aqui está um ponto muito perigoso. Muitas vezes o bebê com atresia biliar parece ótimo. Ele mama bem, ganha peso, parece saudável. E essa aparência de saúde é uma verdadeira armadilha, porque pode mascarar a gravidade do problema e atrasar a busca por ajuda médica. Por isso que a observação das cores na fralda é tão fundamental. E olha que legal, existe uma ferramenta muito útil que a maioria das famílias já tem em casa. A caderneta de saúde da criança, aquela fornecida pelo Ministério da Saúde. Tem uma escala de cores das fezes. É um guia visual, super simples. É só comparar a cor do cocô do bebê com a escala para ver se está numa faixa de cor perigosa, muito pálida. E quando um desses sinais aparece, começa uma verdadeira corrida contra o tempo para se chegar a um diagnóstico. Essa linha do tempo mostra por que a velocidade é tudo. O ponto de partida do alerta é a icterícia, que não some depois de 14 dias. A partir daí, a janela ideal para a cirurgia que pode salvar o fígado é muito, muito curta, entre 6 e 8 semanas de vida. Passou disso, o risco de um dano permanente no fígado, a cirrose, aumenta de forma exponencial. O caminho para o diagnóstico segue alguns passos. Começa com um exame de sangue bem específico para medir a bilirrubina direta. Se ela estiver alta, já indica que o problema é no fígado ou nos ductos. Depois vem exames como o ultrassom, às vezes uma biópsia do fígado, e a confirmação final vem com a colangiografia, um procedimento que já é feito em centro cirúrgico para visualizar os ductos. E claro, tudo isso precisa ser feito por uma equipe especializada. Com o diagnóstico confirmado, o próximo passo é o tratamento. E aqui a gente fala de uma cirurgia que, literalmente, é uma cirurgia para a vida. O tratamento é a cirurgia conhecida como procedimento de Kasai. Lembra da nossa fábrica com os canos entupidos? O que os cirurgiões fazem é criar um desvio. Eles conectam uma parte do intestino do próprio bebê diretamente no fígado, construindo um novo cano para que a bile finalmente tenha por onde sair. Mas é muito importante entender que a cirurgia de Kasai não é uma cura definitiva. Ela é uma ponte.
Mesmo quando ela dá certo, a doença do fígado pode continuar progredindo. Na verdade, cerca de metade das crianças que passam por esse procedimento vão precisar em algum momento de um transplante de fígado. E isso nos leva à realidade mais dura dessa condição. Essa citação, que vem da comunidade médica, não deixa nenhuma margem para dúvida. A cirurgia não é uma opção, ela é uma necessidade absoluta para a sobrevivência. Ufa, é bastante informação. Então vamos agora resumir tudo, focando nos pontos mais importantes para a gente guardar. Então, vamos lá. O essencial para lembrar. Primeiro, urgência. Problema de Bille em recém-nascido é sempre uma emergência. Segundo, os sinais de alerta. Icterícia depois de 2 semanas, junto com fezes pálidas, é o grande sinal vermelho. Terceiro, o exame de sangue. O marcador é a bilirrubina direta alta. Quarto, a cirurgia de Kasai. Ela salva vidas, mas tem que ser feita muito cedo. E quinto, o longo prazo. Mesmo com a cirurgia, um transplante de fígado é uma realidade comum no futuro. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Olhar atentamente para uma fralda, um ato tão simples do dia a dia, poderia realmente salvar uma vida? Depois de tudo o que vimos aqui, a resposta parece bem clara, não é? A informação e a atenção aos detalhes são, sem dúvida, as ferramentas mais poderosas que existem.